Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a aula 5 do movimento harmônico simples, né, a última aula, e hoje nós vamos falar sobre o pêndulo simples, né? Nós já falamos do sistema massa-mola, falamos de energia, fizemos uma introdução ao conteúdo, tá certo? Então, tudo isso já foi dito em aulas anteriores. Então, se você perdeu ou se você quer revisar, você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias todo esse conteúdo, tá certo? É importante que você já tenha o domínio daqueles conteúdos anteriores, tá certo? Saber quem é a elongação, quem é a velocidade, quem é a aceleração, né? E quais são as suas dependências, ok? A elongação, né, o x lá do nosso movimento harmônico, certo? É uma função cosseno, né, depende de um cosseno, assim como a aceleração, e a velocidade depende do seno, né? Então é importante você saber isso, para que a gente passe hoje para o nosso último tópico, né, que é o pêndulo simples. Além disso, tem a aula sobre a associação das molas, tá ok? Que foi a última aula. Então quero que você também é, é, dê uma visualizada nessa aula, faça suas anotações. E se você tiver perdido, certo? Se você tiver assistido, tá tudo ok, entendeu, fez suas anotações, respondeu o exercício, então vamos para a aula de hoje, tá ok? Então na aula de pêndulo simples, certo? Primeiro entender o que é um pêndulo simples, né? Certo? Nós temos um sistema aqui que é composto por uma massa, ok? E tem um fio ali, certo? Uma corda. Então nós vamos desprezar ali a corda, né? Desprezar o que da corda? A massa, a densidade, tudo isso, tá ok? E vamos também dispensar aqui fatores externos que possam aí atrapalhar no movimento, certo? Atritar com o movimento, tá ok? E esse sistema, que é a corda e a massa, tá certo? Ele vai receber ali um pulso e ele vai oscilar, certo? Então ele vai oscilar entre os pontos A e B, tá ok? Entre os pontos A e B. Então ele vai ficar fazendo aquele movimento de oscilação, certo? Vai até o ponto A, vai até o ponto B e ele vai ficar aí nesse movimento oscilatório, tá certo? Bom, alguns conceitos nós já até podemos aqui relembrar. Nós falamos lá do sistema massa-mola, mas aqui vai ser a mesma coisa. Como, por exemplo, lá no ponto A e no ponto B, certo? É o momento que eles vão ter aqui a altura máxima, certo? Do movimento pendular. E isso levando em consideração, né, um eixo aqui embaixo, né, uma linha que a gente vai usar como referência, certo? Então lá no ponto A e no ponto B nós vamos ter ali o que nós chamamos de energia potencial gravitacional agora, porque nós falamos lá da energia potencial elástica, certo? Neste caso, a energia potencial gravitacional máxima, tá ok? Então aqui no ponto A e no ponto B, ó, ponto A e no ponto B, nós vamos ter energia potencial gravitacional, certo? E essa energia potencial gravitacional, ela será máxima. Por que máxima? Porque ele está na máxima altura em relação a um referencial, a uma linha de referência que eu vou fazer. Tá ok? Então nós trabalhávamos antes com energia potencial elástica. Aqui energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, não é? Para quem não lembra, tá ok? É massa, gravidade, altura, tá ok? Certo? Lá nos pontos A e B, né? Também falando desses pontos A e B, é o máximo ponto em que ele vai chegar, certo? Se é o máximo ponto que ele vai chegar, é porque bem ali naqueles pontos a velocidade será igual a zero. Se a velocidade será igual a zero, então a energia cinética ela é nula. Ela é igual a zero. Tá ok? Então nós temos energia potencial gravitacional máxima e energia cinética zero. Tá ok? No ponto zero, aqui no ponto O, que é o nosso ponto de origem do movimento, as coisas vão se inverter.
Lá no ponto O, tá ok? Ele vai estar na altura mínima, certo? Se é a altura mínima, então quer dizer que a energia potencial gravitacional agora é zero, é nulo. Não tem altura. Se a altura é zero, quando multiplicar zero por esses fatores que vem logo, né, após ele, né, que estão ali multiplicando por ele, a resposta vai ser zero. E lá no ponto O, a energia cinética ela será máxima. Por quê? Porque lá que nós vamos ter a máxima velocidade. É ali que o nosso corpo, né, a nossa massa, o nosso corpo de massa m, vai passar com a velocidade máxima. Tá ok? Então, vai ser ali aquela mesma análise que foi feita para o sistema massa-mola. Tá ok? Então, ele acelera, né? Levando em consideração que a gente começa aqui do ponto B, ele vai aumentar a velocidade, vai passar com a velocidade máxima no ponto O e depois essa velocidade vai diminuindo até chegar no ponto A, certo? Inicia-se um novo movimento, que é isso? Velocidade zerou, aí ele vai aumentar a velocidade novamente. Então ele vai aumentando a velocidade, passa com a velocidade máxima no ponto zero, depois diminui, tá certo? Aí a questão dos gráficos vai ser feita da mesma forma que foi feito lá para o sistema massa-mola, tá ok? Onde é máximo para a energia cinética, é mínimo para a energia potencial, certo? E a energia mecânica vai ser aquele gráfico constante, tá ok? Bom, então essa é a nossa primeira análise que nós vamos fazer, tá certo? Bom, uma segunda análise, nós vamos pegar aqui o nosso sistema pendular, desculpa, e vamos pegar um ponto que não seja nem o O e nem o A ou nem o B, tá certo? Vai ser ali no meio do caminho. Então vamos pegar aqui o seguinte. Então, vou desenhar aqui novamente. Então eu tenho ó, meu ponto de equilíbrio, né, que é a linha que seria o ponto O, e nós vamos ter aqui ó, o nosso pêndulo na metade do caminho. Então, chamar aqui de um ponto P qualquer, certo? Quer dizer, para não confundir, vou chamar de um ponto C. Pronto. Tá aí. Tá no ponto C. Certo? Então, o que é que nós vamos ter? Aqui é o O e aqui seria nosso ponto A. Perceba o seguinte, ele está na metade aí do caminho, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma distância, que eu vou chamar de x, certo? Que vai ser a nossa elongação, né? Nossa deformação. E o nosso comprimento L, que é o comprimento do pêndulo, tá ok? E um ângulozinho aqui, que vai ser o nosso ângulo θ. É um ângulo pequeno, tá bom? Não é um ângulo grande, θ é um ângulo pequeno. Então, nós podemos fazer aqui o seguinte, ó. Percebam que aqui nós temos um triângulo retângulo, ok? Vou desenhar ele aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho da seguinte forma. Ó. Esse aqui é o L, o lado L. Aqui é o X. E nós vamos ter aqui o ângulo θ. Certo? Então, nós podemos dizer o seguinte. Ó, que seno de θ ele é igual ao cateto oposto, que é o X, ok? Sobre a hipotenusa, que é o L. Pronto. Tá ok? Lembrando, como o θ é muito pequenininho, certo? Nós vamos admitir que o seno de θ ele seja aqui, ó, equivalente a tangente dele, tá certo? Então, matematicamente falando, quando nós estamos falando de ângulos muito pequenos, nós admitimos, né, nós aceitamos que o seno deste ângulo ele seja aí equivalente, seja igual à tangente dele, tá ok? Ainda na mesma figura, vou redesenhar aqui do lado, nós vamos ter o seguinte, ainda o nosso ponto de equilíbrio, aqui o pêndulo no nosso ponto C, certo? Nosso ponto C, ainda com o ângulo θ,
Mas agora nós vamos fazer uma relação com as forças que estão agindo aí, certo? Primeiro, se ele tem uma massa, M, então para baixo eu tenho um peso agindo, a força peso. Certo? Então nós temos a força peso agindo. Como ele está ligado a um fio de comprimento L, nesse fio nós temos a tração. Nós temos a tração. E como ele está no caminho, não é? No caminho em direção ao zero, ao equilíbrio, ao O aqui, tá ok? Nós temos uma força F agindo neste sentido. Então nós temos ali essa composição vetorial, tá ok? Então, arrumando, nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos na vertical o peso, certo? Na vertical nós temos o peso. Na horizontal aqui, ó, nós temos a força. Pronto. E na diagonal nós temos a tração. Pronto. Vamos ter o ângulo θ bem aqui, ó, no mesmo ângulo θ. Certo? Bom, então vamos lá. A tangente de θ, se nós aplicarmos aqui, ó, tangente de θ, porque nós vamos ter que relacionar força e peso, certo? Força e peso. Eu não quero saber de tração por enquanto. Estou relacionando força e peso. Então a tangente de θ vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é a força, dividido pelo adjacente, que é o peso. Certo? Então, F, a força, vai ser igual a o peso vezes a tangente θ, certo? Só que nós vamos aqui fazer só uma correção quanto ao sinal. Aqui vai ser o sinal negativo, tá certo? Nós vamos trabalhar com menos, porque nós temos um movimento, ó, em que ele está indo em direção ao equilíbrio, tá certo? Então, por uma questão, não é, vetorial, não é, então nós vamos ter que utilizar o sinal da força negativo, porque ele está aí como se fosse contrário à tendência do movimento, tá certo? Então nós temos essas relações. Ó. A primeira relação é a do seno e a segunda relação aqui é a da força, tá certo? Lembrando que o seno e a tangente vão ter os mesmos valores, porque trata-se de um ângulo bem pequeno. Eu vou apagar aqui desse lado, já que nós já sabemos o que tem aqui, já utilizamos o que tem aqui. Aqui é a ala 5. Pronto. Então é o seguinte, eu sei que a força é igual a menos o peso vezes a tangente de θ, certo? Vamos começar a fazer algumas substituições. Primeiro, força vai ser igual a menos, quem é o peso, certo? Peso é massa vezes gravidade. Então vamos colocar, ó, peso, massa vezes gravidade. Quem é a tangente? A tangente eu posso substituir pelo seno, né? Então vai ser, ó, vezes o seno do ângulo θ. Tá ok? Quem é o seno? X sobre L. Então vamos substituir, né? Então a força, ó, força vai ser igual, ó, menos massa vezes gravidade, vezes o seno, que é o quê? X sobre L. Tá certo? Ok? Arrumando um pouquinho mais a casa, nós vamos ter o seguinte, ó, que F é igual ao quê? Ó? Menos massa vezes a gravidade sobre L vezes X. Pronto. Ok? Isso aqui está lembrando alguma coisa para a gente. Ó. Vou guardar esta informação, ainda não é o final, certo? Mas ela está lembrando alguma coisa para a gente. Tá ok?
A força aqui, ó, nós temos uma relação com o x, que é a deformação, que é a elongação, e nós temos esse fator aqui central, certo? Isso está parecendo, não é, a força de resistência elástica, né, a força elástica, né, a famosa lei de Hooke. Está parecendo com isso aqui, ó. Preste atenção. Força é igual a menos K vezes X, certo? Está parecendo a constante elástica. Então eu posso dizer o seguinte, que este K, ele é igual ao quê? Ó? Massa, gravidade, sobre o comprimento. Ok? Fazendo uma comparação entre eles. Certo? Então eu posso também guardar esta informação. Certinho? Isso tudo para quê? Quando nós falamos do sistema massa-mola, já que nós encontramos aqui a relação entre eles, que é justamente essa constante elástica, nós vimos que o período ele é igual a 2π, né, raiz de m sobre k, né, massa sobre a constante elástica. Certo? Esse é o período que nós vamos ter lá do sistema massa-mola. Ok? Nós podemos fazer uma adaptação deste período, certo, para o nosso sistema, né, pendular, para o pêndulo simples. Tá ok? Então vai ser o seguinte, vamos lá. Então o período, que é diferente, né, aqui nós falamos de tração. Esse t lá é tração. Este t para cá é período, certo? É tempo. Então, período é o quê? 2π raiz da massa sobre a constante elástica. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Quem é a constante elástica? Quem é o K? Para os pêndulos simples vai ser massa, gravidade sobre o comprimento. Então, vai ficar o seguinte. Ó. Período vai ser igual a 2π raiz da massa sobre o K. Quem é o K? Massa. Gravidade sobre o comprimento. Tá ok? Então, o período vai ser igual ao quê? Então, posso fazer massa com massa, já que os dois estão nos numeradores, né, das suas respectivas frações. Ou melhor, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer passo a passo. 2π, certo? Raiz, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? O segundo quem é? Ó? mg sobre L. Então vai ser L mg. Pronto. Agora ficou melhor de visualizar, né? Olha o que eu posso fazer. Massa com massa, né? Vou apagar bem aqui, só a figura. Então, o nosso período, nós estamos procurando, ele vai ser o seguinte, ó, período, ele vai ser igual a 2π, né, repete o 2π, raiz, né, de L sobre G. Pronto. Então, está aí o nosso período para o movimento pendular, né, para o pêndulo simples. Então, nós temos o período para o sistema massa-mola, certo? Lembrando que, né, a velocidade, né, vamos dizer assim, a velocidade angular, ele é a raiz de K sobre M, né, da constante sobre a massa, tá ok? E levando em consideração, né, a relação que tem de período lá do movimento circular, a gente faz essa substituição, chega nesta equação, aquela se chama massa-mola, e esta aqui, né, como nós provamos, para o pêndulo simples. Tá ok? Então, trabalhamos com alguns ângulos, né, pegamos o conceito matemático, temos que admitir isso, certo? Fizemos as substituições e chegamos a isso, tá certo? Bom,
Então, com estas informações, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.